debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra, propícia estação de fecundar o chão. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra, propícia estação de fecundar o chão. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma pausa somática. E eu comecei com essa música, eu nem sei se fala exatamente do que eu vim falar, mas foi a primeira música que me veio à cabeça quando eu estava montando o roteiro do nosso encontro de hoje, porque eu tenho falado muito de enraizar, e enraizar é a nossa imersão deste final de semana. E então eu tenho pensado muito nessas coisas que a gente associa, né, ao trabalho da terra e a tudo o que é criado, é gerado, nasce e brota da terra. Não foi à toa que eu escolhi enraizar, mas por conta de todas essas analogias, simbologias com o trabalhar a terra e o nascer, criar e vir da terra tem vindo muito. Então eu tenho pensado muito nisso e eu tenho direcionado não só a minha energia, mas a minha criatividade para essa coisa do que vem da terra. Oi, Rodrigo, seja muito bem-vindo também. E aí, hoje ainda por cima eu escolhi como tema plantar os pés no chão, que tem tudo a ver com enraizar, ou com a ideia que eu trouxe para cá de enraizamento e de criar uma base, de estar confortável, firme, seguro, estável e confiante nos seus apoios no chão, ter realmente apoio, ser suportado, né? ter o suporte da terra. E aí, para começar, vai ser um pouquinho comprido, mas eu acho que vale toda a pena. Eu trouxe um trecho desse livro, o Instagram vira, mas eu já trouxe esse livro antes, chama-se As Estações do Corpo, é um livro da Thérèse Bertherat, em que ela, entre outras coisas, porque ela fala sobre muitas coisas, ela faz um paralelo, né, entre as estações da terra, do clima, de que a gente vivencia na terra, e a consciência do corpo, o movimento do corpo, as musculaturas, as articulações, a forma como a gente vivencia estar, ser esse corpo que nós somos.
E aí eu trouxe um trechinho. Não é um trechinho não, gente, é um trecho grande, eu vou... Não vou falar ele inteiro, mas ainda assim vai ser grande, mas eu realmente achei ser bem importante para cá. E ela começa dizendo: sem raízes as pessoas morrem. E então, bom, começa com um diálogo: olhe, podem se cortar as folhas, os troncos, mas nunca as raízes. Se você ferir a raiz, a planta morre. Com alfange na mão, minha avó murmurava enquanto abria uma picada. Os pés afundavam na terra molhada do quintal, que era atravessado por uma fonte. Ela podava com força, com a equidade de um justiceiro, amadurecia o espinheiro, a vidreira. E eu ia atrás, pondo os pés nas marcas, e na marca maior, deixada pelo seu passo. E que já tem muita simbologia que remete ao que a gente trouxe por aqui. É como as pessoas, continuava ela, sem as raízes... Sem as raízes as pessoas morrem? Não. As pessoas não morrem se perderem as raízes. Conseguem adaptar-se. A sua capacidade de adaptação parece ilimitada. Mas as pessoas sofrem se machucarem as suas raízes. Há muitos modos de machucar as próprias raízes. Tomemos o mais evidente, o mais terra, a terra de todos. O exemplo dos nossos pés, que é justamente nosso trabalho de hoje. Eles se ramificam como raízes, seus ossos, nervos e vasos aumentam de número nas extremidades. Quem se encarrega disso? Com certeza não são os fabricantes de sapatos. Se você tiver uma planta no terraço, vai tentar colocar as raízes dela num dedal? E nós enfiamos os pés em receptáculos pontudos que nada tem a ver com nossa forma anatômica. Impedimos os pés de entrar em contato com o chão, afastamos-nos do nosso apoio mais natural. Como deixar de nos sentirmos mal, instáveis, angustiados, se vivemos suspensos no ar, acima do solo, sem nele encostar de fato a planta dos pés? Aliás, nosso comportamento é muito contraditório. Por um lado, tiramos o apoio fundamental dos nossos pés e, por outro, queremos a viva força sustentá-los, firmá-los, reforçá-los. Por que privar nossas extremidades do contato com a terra? Ou seja, seu melhor sustentáculo, e gastar forças depois no fabrico de apoios artificiais. Estamos convencidos que a natureza é mal feita, que devemos corrigi-la se não fica errado, mas nem ao menos nos damos ao trabalho de saber como ela é feita. Nosso pé é um milagre de elegância, não precisa de suportes artificiais. Se o acusamos de ser chato, por exemplo, é porque só estamos olhando para a infeliz arcada plantar, sem olhar mais para cima, sem olhar mais para trás e ver como os músculos contraídos da perna e das costas puxam e entortam as articulações do pé, obrigando-o a deitar para dentro. O que ela está dizendo aqui? Que a gente tem uma natureza... É difícil dizer perfeita, né? Porque a gente tem uma ideia de perfeição que na verdade não é a realidade. Mas perfeita nesse sentido de que tudo está lá e tem um motivo, um objetivo, um propósito funcional, que funciona verdadeiramente. E se a gente olha para uma coisa específica como está chato, não tem um arco, é porque a gente justamente está olhando para algo específico ao invés de olhar o todo. Porque o que ela diz é que, na verdade, se a gente tem um pé chato, é porque existe um enrijecimento, uma tensão desnecessária e excessiva em outra musculatura que está um pouco mais acima. Se você dá aos músculos da perna uma possibilidade de se alongarem, o pé se liberta e a arcada se ergue, ou seja, mais uma vez, você tem um corpo que é uma unidade em que tudo funciona em conjunto, em que o movimento de uma parte reverbera para as outras. Com a perna acusada de ser mais curta do que a outra, acontece a mesma coisa. São músculos contraídos dessa perna e os das costas que não a deixam pousar no chão normalmente ao lado da outra. Se os músculos descontraírem, a perna readquire o comprimento natural. É muito raro que o seu pé seja verdadeiramente chato, que a sua perna seja de fato mais curta. Por outro lado, pés deformados, músculos rígidos são tão comuns que todo mundo acha isso normal. A gente acha muitas coisas normais, na verdade, e aqui agora estou falando, né, que estão mais para comuns, né? A gente costuma confundir a frequência com a normalidade. Não é porque acontece com frequência que é normal. E às vezes a gente tem deformações e modos de agir que são gerados por uma cultura, por uma maneira de
se estar no mundo, de funcionar no mundo, que vai ao contrário do nosso projeto primeiro, do nosso projeto principal, da nossa maneira de ser, de nos posicionarmos no mundo, de caminharmos nesse mundo. Isso não é normalidade. Isso é frequência. É comum e não normal. E aí, continuando, ela diz ainda: assim que a criança começa a firmar-se no chão, as pessoas procuram reforçar-lhes os pés. Bloqueiam as arcadas e mobilizam os tornozelos do bebê em calçados feitos para sustentá-los. Por quê? Por causa dos pés chatos? Mas toda criança nasce com pés chatos. A arcada plantar forma-se naturalmente assim que a criança começa a andar. Ela se forma se lhe dão a oportunidade para se formar. E aqui eu lembro de uma história de um amigo, que ele contava essa história e era muito interessante. Porque parece que nada tem a ver uma coisa com a outra, mas na verdade, bom, a gente vai ver mais à frente que tem. Ele precisou usar aqueles, um negócio que, bom, quando era criança chamava de andajá, eu não sei como é que é o nome oficial, como é que vocês chamam, mas é um aparelhinho comum que você coloca uma criança que ainda não fica de pé, que ainda não sabe andar dentro, e ele sustenta a criança e a criança começa a mexer os pés e a andar dentro daquele negócio. Então, existe um desenvolvimento motor que é, para não usar a palavra normal, mas que faz sentido dentro do desenvolvimento da criança como um todo. A gente aprende, a gente olha o mundo ao redor e tem muitos movimentos reflexos e a gente começa a girar a cabeça até que a gente consegue se sentar e elevar a cabeça sobre o tronco para daí girar e depois rastejar, engatinhar, ficar de pé e aí, finalmente, para aí sim, finalmente, eita, peraí que o negócio tá, conseguir andar. E aí, quando a gente pula os passos, algumas coisas podem acontecer. Com esse meu amigo, por exemplo, ele nunca tinha pensado nisso. Ele tinha problemas de dislalia, ele trocava os R's pelos L's e tal, ele tinha alguns problemas de dislalia. E aí a mãe dele levou na profissional que fazia sentido, né, para ela, que era uma fonoaudióloga. A fonoaudióloga virou e falou assim: você andou em Andajá. Ela falou alguma coisa assim, você não passou pelo... Aí ele disse: não, realmente não, e ficou muito impressionado, porque, bom, pra ele, como provavelmente para você que está me ouvindo agora, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Existe um desenvolvimento que precisa acontecer para que toda a musculatura, inclusive aquela que parece que está muito distante, realmente consiga se desenvolver. Esse provavelmente é o seu problema de dislalia. E aí ele desenvolveu também uma ambidestria por conta disso. E para resolver o problema, e essa é a parte mais interessante, ela, além dos exercícios que ela passou para ela, disse: é interessante que você faça um esporte como natação, por exemplo. E aí ele fez natação e realmente teve sucesso com a dislalia. Bom, isso é só um exemplo de algo que parece que está muito distante, mas que na verdade tem a ver com todo o processo que a gente precisa passar no nosso desenvolvimento motor para realmente ter o equilíbrio e realmente conseguir usar toda a musculatura que parece que está distante, mas que na verdade faz todo o sentido, né, com o que a gente está usando naquele momento. E aí eu vou continuar. Então, para terminar, a arcada plantar forma-se naturalmente assim que a criança começa a andar. Ela se forma, se lhe dão oportunidade para se formar. Vamos dar essa oportunidade à criança. Ela deixa os braços maternos, a terra lhe oferece o apoio mais natural. Com esse apoio é a independência que lhe é oferecida. Por que negar-lhe isso? Por que fazer com que ela seja privada ao mesmo tempo do apoio materno e do apoio da terra, mãe simbólica? E aí aqui é uma outra coisa que tem a ver com a questão de plantar os pés no chão, né? E de ter apoio e confiança de que não só seus pés, mas a terra, o solo, a superfície, em conjunto com a força da gravidade, vão te dar a possibilidade de permanecer de pé em estabilidade de apoio.
E aí, continuando, o bebê tem a necessidade de apoiar concretamente no chão a planta dos pés, todos os dedos. A arcada plantar não tem necessidade de ser sustentada, ou seja, bloqueada. E realmente está mais para bloqueada do que para sustentada quando a gente usa um apoio artificial para que ela se firme. É uma mola a arcada plantar, elástica, móvel, foi feita para desempenhar o seu papel sem obstáculos. Não deve assustar a ideia de que as articulações da criança brincam entre si. As nossas também deveriam ter licença para brincar. Antes de nos precipitarmos para os pés da criança ainda pequena, procurando corrigi-lo, mais vale saber admirar o lindo leque formado pelos seus 5 dedinhos e as bordas bem retas dos seus pés. Mais vale interrogar-nos sobre o que aconteceu conosco, sobre a fatalidade que marcou nossos pés cheios de calombo, pontudos, nossos dedos dos pés torcidos, e saber se essa fatalidade era mesmo inevitável. E, na verdade, isso tem a ver não só com as ideias da Thérèse de movimento, e de reeducação do movimento e de consciência corporal, mas também com uma ideia mais ampla da educação somática, de que a forma como a gente se movimenta pode gerar aprisionamentos musculares, e que para se libertar, para que nós possamos nos libertar desses aprisionamentos, a gente precisa conhecer melhor o nosso corpo, nos aproximar dele, tornarmos mais íntimos do nosso corpo e liberar conscientemente essas estruturas, essas musculaturas e esse aprisionamento muscular. E aí, mais uma vez, eu vou falar aqui disso tudo que a gente está... que toda essa ideia de plantar os pés no chão e tal, é porque vai ter, e aí eu vou falar bem rapidinho, a imersão enraizar. Na verdade, é uma aula, né, uma grande aula, que eu estou chamando de imersão, porque é uma aula longa que vai acontecer no próximo domingo, dia 24, pela plataforma Zoom, e eu queria fazer esse convite a vocês. Então, a pausa somática de hoje vai ser dedicada a apresentar as ideias que a gente vai trabalhar no Enraizar, no domingo, no Enraizar, na nossa grande aula, que eu estou chamando de imersão. Então, como vai acontecer na plataforma Zoom, eu tenho poucas vagas, né? As inscrições estão abertas até sexta-feira para poder me preparar melhor, ou até encerrarem as vagas, que vão ser realmente poucas. Vai ser uma aula de em torno de 3 horas, um pouco menos, na verdade, eu falo 3 horas para que todo mundo possa se preparar, uma aula totalmente prática, de 13 às 16 horas, totalmente online também, no domingo, dia 25, e para quem se inscrever e não puder participar, ela vai ficar disponível por 1 semana. Então, dentro de 1 semana, você pode fazer a aula quantas vezes você quiser e no dia e no horário que for melhor, mais adequados para vocês. A ideia do Enraizar é a mesma ideia que eu trouxe para cá, de plantar os pés no chão e de ter apoio, de ter realmente uma base sólida, uma base estável, para que você possa se erguer sobre o solo de maneira mais confiante. Então, é justamente a ideia que a Thérèse estava falando aqui, de criar raízes, de ter realmente os pés plantados na terra, que nos ajudem, inclusive, a nos erigir, a estarmos verticais, a crescer na direção do céu. É realmente estar firme sobre as bases. Essa é a ideia, né? O que a gente vai trabalhar na aula de domingo vai ser justamente isso. Ter sustentação no centro de força, estar consciente dos apoios e confiante e seguro nele. E para isso, a aula vai ser construída sobre 3 pilares. Firmar realmente os pés no chão, para ter base, poder contar com uma base segura, poder contar com a força da terra para poder crescer. Deixar os joelhos livres para que eles possam orientar nosso movimento e adequar o nosso equilíbrio, que na verdade é a real função dos joelhos, não é colocar força, é proporcionar estabilidade, essa estabilidade instável, né, de que eu falo sempre, esse equilíbrio, que na verdade é formado por pequenos desequilíbrios, e orientar nosso movimento. E permitir que a musculatura, que realmente é necessária para que a gente consiga ficar de pé, possa realmente agir. Então, e aí
esse é o terceiro pilar, organizar a posição da bacia para que a gente realmente tenha uma transmissão de força que vem lá da terra, a partir do empurrar dos pés, que é organizada pela orientação dos joelhos e que é transmitida aos músculos do abdômen, e que é o que a gente chama de core, né? E também aos nossos músculos eretores, aos que realmente nos colocam de pé e que organizam a nossa verticalidade. Neste domingo, então, vai ter essa aula, essa oportunidade de experienciar isso tudo de forma realmente prática, como um caminho, com pausa no meio, e com a possibilidade de assistir de novo, assistir depois, quantas vezes vocês quiserem, ou num horário que seja melhor para vocês. Deixa eu voltar aqui. Então, essa é a ideia da aula do Enraizar. Uma aula totalmente prática, com 7 dias para poder assistir, que você pode fazer daí da sua casa, com materiais que você certamente tem em casa, como toalha, meia, coisas assim. E eu queria dizer que essa coisa de entender realmente, e aí agora eu vou entrar mesmo no tema de plantar os pés no chão, né? Entender como que a gente se estrutura realmente, como a gente tira força da gravidade do empurrar os pés no chão, me ajudou, por exemplo, a ser menos desengonçada. A gente parece eu tinha muito isso, né? Que sou uma pessoa muito estabanada, muito... Qual é a palavra que não tá vindo? Quando você esbarra e derruba tudo no chão, não consegue, tropeça e cai muito. Desastrada, uma pessoa muito desastrada. E aí eu canto, né? Se você tá aqui e me acompanha há mais tempo, você sabe que eu sou cantora. Então eu lembro que eu gostava muito, tinha 2 coisas que eu gostava muito, que era, eu gostava de palcos firmes e de microfone sem fio. E eu ainda gosto muito de palco firme e microfone sem fio, com certeza. Mas eu lembro que tinha uma época que eu só conseguia me sentir segura no palco, quando eu digo palco firme, é porque muitos palcos são montados, né? São construídos sobre madeira, e aí às vezes, dependendo de como ele seja construído, você tem a impressão de que ele balança, de que quando você, né, pisa um pouco mais de firmeza, você afunda. E microfone com fio, dependendo do tamanho do fio, você não consegue se movimentar muito. Então, como eu tinha essa ideia na cabeça de ser uma pessoa muito desastrada, muito estabanada, eu tinha essa ideia de que se eu tivesse um palco firme e um microfone sem fio, eu ia ter menos possibilidade de cair, de tropeçar, de derrubar as coisas. Ou seja, eu queria mais segurança nisso. E aí, junto a isso, eu também sempre tive um problema nos joelhos, que eu precisei fazer cirurgia em algum momento por conta desse problema nos joelhos. E então tinha muitos problemas em dobrar, levei muitos anos para conseguir dobrar os joelhos, muitos anos mesmo, gente, tipo coisa de mais de 10 anos. E ainda assim, sentia muita dor ao dobrar. E aí eu me lembro que quando eu comecei a descobrir, eu levei muito tempo para entender essa coisa de empurrar os pés no chão para poder crescer. Para conseguir entender isso, eu precisei compreender a posição que a minha coxa deveria estar. E quando eu consegui entender ter essa consciência do posicionamento da coxa com relação ao quadril, eu senti várias coisas acontecerem. Primeiro, eu senti essa força que realmente vinha do empurrar os pés no chão. Consegui sentir o trabalho real do músculo da minha coxa, né, do quadríceps em especial, me sustentando e me levando para cima. E consegui sentir a transmissão de força para os músculos do abdômen. E consegui me sentir mais estável, realmente, a ponto de não precisar mais de um palco estável, de não precisar mais de um joelho que orientasse para um lado e para o outro. E aí aconteceu uma coisa mais interessante ainda, que não parecia que não tinha nada a ver com isso tudo, mas que realmente tinha, que era eu consegui, pela primeira vez em muito tempo, dobrar os joelhos sem sentir dor. Sustentar o meu peso sobre as minhas pernas, flexionando os joelhos, sem sentir dor nos joelhos, simplesmente por uma reorientação. Lembra que eu falei? Não é para ter força no joelho, ele é um reorientador da posição e do equilíbrio.
Então foi exatamente isso que aconteceu. Para isso, eu precisei ter realmente consciência de como minha perna tinha que estar orientada, meus joelhos tinham que estar orientados, como os meus pés tinham que segurar no chão, para ter mais apoio, mais equilíbrio, mais sustentabilidade e menos dor. Uma coisa que eu nem tinha imaginado, mas que realmente aconteceu. E essa é a nossa ideia, essa é justamente a ideia para a aula de domingo. É isso que a gente vai fazer no domingo. É a primeira vez que eu ofereço uma aula nesse formato, né, de imersão, e por conta disso vai ter um preço especial de primeira turma, né, que só vai acontecer dessa vez mesmo, de verdade. Então essa aula vai ser R$30, e se você se interessar, o link tá na minha bio, lembra que as vagas são limitadas, e vai ficar aberto só enquanto tiver vagas, ou até sexta. Sexta-feira, independente da quantidade de inscrições, a gente vai fechar para poder se preparar para a imersão de domingo. Lembra também que você pode assistir depois, se você não puder no domingo. Vai ter 7 dias de disponibilidade para assistir depois. E aí vai lá no link da minha bio, se tiver alguma dúvida, me manda um direct que a gente organiza e faz isso tudo. Ok, gente, eu acho que é isso. Eu trouxe para vocês também aqui hoje, então, alguns movimentos para a gente trabalhar. Vou só conectar aqui o microfone. Para que vocês comecem a experienciar esse apoio, essa firmeza dos pés no chão, para vocês terem uma ideia de como é que vai ser no próximo domingo. E eu vou botar aqui o microfone, porque quando eu ficar de pé vai ficar mais difícil de me ouvir. E hoje, diferente do que eu costumo fazer, hoje eu vou fazer com vocês o movimento, a movimentação. Espera aí, deixa eu me preparar aqui. Então, bora pro movimento? Você vai começar, então, de pé. Deixa eu só abrir aqui o meu roteiro. Eu vou começar dizendo que preciso que você fique de pé, a princípio, e para esse primeiro movimento, eu sugiro que você fique descalça ou descalço, sem meias, inclusive, para ter realmente a sensação do contato do seu pé no chão. Então, tire as suas meias, tira os seus sapatos e fique de pé. Deixa eu organizar meu roteiro e eu vou ficar de pé para vocês conseguirem ver meus pés também. Vamos lá? Então, leva a sua atenção, então, agora para os seus pés. Você tira os seus sapatos, deixa eu ver se dá para vocês verem aqui meus pés. Pronto, acho que agora dá para ver direitinho. Então, seus dois pés estão apoiados no chão, um pouco separados. E olhando para frente. Pronto. Seus pés então olham para frente. Isso significa que a borda interna dos pés estão paralelas. Isso. Talvez essa seja uma posição pouco habitual, mas difícil, talvez você sinta um pouco desequilíbrio, talvez suas pernas também sintam a diferença. Então, leve a sua atenção para os dedos do seu pé direito. 5 dedos do seu pé direito. E aí você dobra os dedos, como se eles quisessem se esconder embaixo da planta do seu pé. Os 5 dedos. Eles se dobram, se arredondam.
É possível que não seja algo que eles tenham muito hábito de fazer, né? Então, pode ser que você sinta isso, sinta alguma coisa puxando, talvez embaixo da planta do seu pé, talvez na parte de cima do seu pé. Veja se seus dedos podem ficar realmente todos dobrados ou se um ou outro resiste um pouco. Você pode tentar apoiar a ponta dos seus dedos no chão, talvez a ponta das suas unhas, como se você quisesse cavar um arco embaixo da planta do seu pé. Arredondar a parte de cima do seu pé e cavar embaixo. Isso. Muito bom. Então, você descansa agora desse esforço. Seus dedos descansam sobre o chão, se alongam. Você aguarda um pouco e observa o que diz o seu pé direito em relação ao pé esquerdo. Sua perna direita. Talvez até um pouco mais para cima, talvez. Observa. Observe todo o seu lado direito. Talvez o apoio do seu pé direito agora esteja um pouco diferente no chão. Mais largo, talvez mais confortável. E o seu pé esquerdo? Então, talvez ele também tenha vontade de ser ouvido. Então, agora a gente vai fazer o mesmo movimento com os dedos do pé esquerdo. E dessa vez você não precisa me olhar. Lembra que você pode só me ouvir. Então, agora, dobre os dedos do seu pé esquerdo. E dobre mesmo, como se eles quisessem se esconder também embaixo da planta do seu pé. Os 5 dedos do seu pé, inclusive o dedinho, dobram, se arredondam e você observa se é igual ou diferente a como você fez quando fez com o pé direito. Talvez seja exatamente a mesma coisa, talvez você sinta alguma diferença. Então observa como é que é para você fazer esse movimento agora com o seu pé esquerdo. Se é igual, se é diferente. Talvez você sinta a musculatura do seu pé, talvez um pouco mais em cima, uma reação. Então observa. Observa se todos os seus dedos estão realmente dobrados ou se algum resiste um pouco, não quer ir. E aí veja se você consegue apoiar a ponta dos seus dedos no chão. Talvez você já tenha conseguido, talvez você ainda esteja tentando. Talvez você consiga ir até as suas unhas. Talvez não. Veja como é para você. Lembra que a ideia é como se você quisesse criar um arco embaixo da planta do seu pé, arredondando a parte de cima, cavando a parte de baixo. Isso. E aí você respira, lembra que sua mandíbula não precisa trabalhar, sua respiração pode ficar livre. E ok, agora você pode descansar também o seu pé esquerdo. E seus dedos do seu pé esquerdo também descansam sobre o chão, se alongam. E mais uma vez você observa como é que é ficar em pé agora. Se é igual ou se é diferente de quando você começou. E aí, continue de pé. Eu vou fazer dessa vez agora sentado. Mas você continua de pé, observando como é que é o apoio, como é que está o apoio dos seus pés no chão e como são suas pernas também. Observa como se comportam os seus joelhos, como é que eles ficam.
gente vai fazer agora um movimento para sua bacia, suas pernas, seus pés e também para os seus olhos, porque como eu disse, está tudo interligado. Então, eu vou ficar em pé para o começo do movimento. Veja se você consegue ver. Seus pés ainda estão paralelos, ainda olham para frente. Você fica de pé. E aí você junta os seus pés. Encosta os dedões, os calcanhares. Essa posição realmente não é muito habitual também. Talvez você sinta uma estabilidade, como se você fosse cair. Não se preocupa. Você pode se segurar em algum lugar. E aí você leva a sua atenção para os seus joelhos. Talvez você tenha a impressão de que eles estão virados um para o outro, sem fazer nada. Então, na verdade, você vai fazer realmente isso. Você faz com que seus joelhos se olhem. Roda os joelhos para dentro. Eles ficam girados para dentro, olham um para o outro. É fácil fazer esse movimento. Mas agora você vai tentar rodar os seus joelhos para fora. Como se eles agora não quisessem mais se olhar. Será que eles podem ficar realmente esticados? Enquanto giram para fora e seus pés continuam juntos? Seus joelhos então rodam para fora. Esse é um movimento que nasce do quadril, lá de cima, da articulação do quadril. Um movimento pequeno. Que o quadril, em geral, não está com muita mobilidade. Geralmente ele poderia até estar com mais mobilidade. Mas esse é o nosso trabalho de hoje. Então, vou fazer agora esse movimento, que é rodar os joelhos para dentro e depois rodar eles para fora. Veja como o movimento é pequeno, não precisa ser grande. Talvez o seu seja menor, talvez seja maior do que o meu. E você vai fazendo esse movimento, respirando da forma mais tranquila que for possível. Faz algumas vezes. Os joelhos rodam para dentro, rodam para fora. Esse é um movimento para ajudar a desbloquear a articulação do quadril. Para dar mais flexibilidade para a bacia, para a parte baixa das costas, talvez você sinta. Ele permite uma melhor circulação de energia da parte baixa do corpo. Isso. Ok. Agora você pode afastar um pouco os pés. Lembra de manter paralelos. Continue de pé. Deixe os seus braços descansarem ao longo do corpo. Seus ombros descansarem. E aí você espia para a sua direita, sem mexer a cabeça. Você dá uma olhada à direita, depois você volta com o olhar à frente. Isso. Aí você faz de novo. Olha à sua direita. Veja o que tem aí. Volta a olhar para a sua frente. É o movimento apenas dos seus olhos. Você faz isso algumas vezes, olha para a direita, volta para o centro. Isso. Então agora você leva o seu olhar à direita e a sua cabeça acompanha os seus olhos. Você olha o que tem à sua direita e volta a olhar para frente. E a cabeça volta para o centro. É o seu olhar, então, que guia o movimento. E aí você recomeça. Olha à direita, cabeça acompanha, virando à direita.
Depois você volta para o centro, a cabeça vem. E você faz isso algumas vezes. Lembra que são os olhos que guiam o movimento. A sua cabeça só acompanha o seu olhar. Lembra que a sua respiração pode ficar neutra. Ok, então agora você pode descansar um momento. E agora olha à sua esquerda, sem mexer a sua cabeça. Vamos espiar da esquerda, depois volta a olhar para o centro. À sua frente. E depois você olha de novo à sua esquerda. Volta a olhar para o centro. E mais uma vez. Somente o movimento dos olhos. Você olha à sua esquerda e volta a olhar à sua frente. Ok. E agora você leva o olhar à esquerda e a sua cabeça acompanha os seus olhos, virando também para a sua esquerda. Talvez você esteja vendo a imagem virada, não se preocupa com isso. O seu olhar volta a olhar para frente, a sua cabeça volta para o centro também. E aí você recomeça. Olha a sua esquerda, cabeça vira, acompanhando o seu olhar. Volta a olhar para o centro. A cabeça retorna. Lembre que é um movimento dos seus olhos e a sua cabeça só acompanha. E você faz isso algumas vezes com calma. Sempre voltando com a cabeça para o centro. Lembra que o olhar dirige o movimento e que a sua respiração permanece neutra. Lembra que é você que dita a velocidade. Você não precisa fazer exatamente junto comigo. Ok. Muito bom. E agora você pode descansar um tempo. Você pode se observar um pouco de pé, observar como está a sua postura, a sua verticalidade, como é ficar de pé agora, se é igual ou diferente a quando a gente começou. Talvez seja exatamente igual, talvez seja completamente diferente. Ou todas as possibilidades entre uma coisa e a outra. Então você observa, veja como é. Talvez você queira deitar, e se você estiver em casa agora assistindo, eu recomendo fortemente que você deite, experimente deitar no chão e descansar um pouco, se observando deitada no chão. Isso. Isso é apenas um começo, é apenas um início. A gente vai ter quase 3 horas totalmente dedicadas a estar de pé, enraizar, colocar os pés no chão, plantar os pés no chão, criar bases, criar uma base segura e estável para poder crescer na direção do teto, conquistar realmente a sua verticalidade, alçar voos maiores. E então, mais uma vez, vocês estão convidados e convidadas à imersão e enraizar. A gente está com as inscrições abertas até sexta-feira ou enquanto durarem as vagas. Vocês têm 7 dias depois da imersão para assistir a aula e o link está na minha bio. Se você tiver qualquer dificuldade, é só falar comigo. Manda um direct, manda uma mensagem e eu te ajudo. Ok? O vídeo está indo agora para o IGTV, então se você não viu o começo da aula, volta e faz a aula inteira de novo. Essa semana vai ter mais uma live também dedicada à imersão Enraizar na sexta-feira também,
para que a gente possa ter um início, uma abertura, um entendimento do que vai ser e um pouco de prática, exatamente para que no domingo seja pura prática. Então, se você quiser estar convidado, convidada, neste mesmo horário aqui na sexta-feira, mas acompanha que vai ter muita divulgação ao longo dessa semana. Se você conhece alguém que pode se interessar pela pausa somática ou pela imersão em Enraizar, manda para o mundo, divulga aí, ajuda a gente a levar a mensagem da consciência corporal. É isso, gente. Muitíssimo obrigada. Jeane, que eu tô vendo aqui agora, obrigada por acompanhar também. A live tá indo agora pro IGTV. Volta, faz de novo quantas vezes você quiser. Um beijo grande. A gente se vê então sexta-feira aqui em mais uma pausa somática especial de abertura do Enraizar e no domingo no Enraizar. Um beijo grande e até mais.